Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje quero trazer para vocês aí um conteúdo muito fácil, mas muito fácil mesmo, porém é um conteúdo difícil. Mas como assim fácil, difícil? Fácil para você que já pegou a química e já está manjando tudo aí. Difícil para você que começou a estudar química agora e fala assim, meu Deus do céu, o que é isóbaro, o que é isótono, o que é número de massa, número de prótons, eu não sei identificar átomos, aí é difícil, mas vai ficar fácil, você vai conseguir resolver os exercícios com a maior clareza possível. Primeira coisa então, pessoal, o que é um átomo? O átomo vamos definir assim de uma forma bem simples. É a unidade básica da matéria. E esse átomo, então, ele consiste no quê? Consiste num núcleo central. Esse núcleo central, ele tem aí uma carga elétrica positiva. E envolto desse cara, o que nós temos? Nós temos aí uma nuvem de elétrons com carga negativa. Joia! Esse núcleo atômico, então, ele é composto de prótons e nêutrons. Joia, galera? E os elétrons desse cara, os elétrons do átomo, eles estão aí ligados ao núcleo por uma força chamada de força eletromagnética. Vamos lá, você começou a estudar química, primeiro ano do ensino médio, nono ano, né, ciências tal, chegou lá na química, fala assim, identifique os átomos, e eu não sei identificar. Então presta atenção, dica rápida. Considerem um átomo X qualquer, né, vou colocar aqui na tela para vocês, átomo X. Veja que eu tenho aí, ó, Z, X e A. Quem é o X? O X é o símbolo do elemento químico. Pode ser cálcio, carbono, oxigênio, enxofre, estrôncio, magnésio. Qualquer elemento químico aí que vem na sua cabeça, você vai colocar ali no lugar de X. Joia. Bom, mas o que eu faço com esse Z? Z é o número atômico. Z é o número atômico. O número atômico Z também é igual ao número de prótons, representado por P, que também é igual ao número de elétrons representado por E. Então, Z é igual a P, que é igual a E. Ah, mas esse A é o quê? A é o valor de massa. Vamos lá. Entre Z e A, eu tenho um espaço no meio, que é o que nós vamos chamar de espaço para representação do número de nêutrons. Então, o que eu tenho no átomo? Eu tenho número atômico, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons, número de massa. Vamos lá. Z é igual a P, que é igual a E. Z é igual a P, é igual a E. Joia. Então, se você pegar um exemplo, um átomo X tem o número atômico igual a 20. Beleza. O número de massa desse átomo X é igual a 50. Joia. Então, ó, se Z é igual a 20 e A é igual a 50, o valor de N vai ser a diferença entre Z e A. Ou seja, 50 menos 20 é igual a 30. Vamos lá, considerando esse exemplo, nós temos que Z é igual a 20, então P e E também valem 20. Z20, P20, E20. O valor de A é 50, joia. O valor de A, número de massa, 50. E o valor do número de nêutrons é a diferença entre a massa e o número de prótons que nós estamos representando aqui pelo valor de Z, P e E. 50 menos 20 é igual a 30. Esse é o valor do número de nêutrons. Ai, pessoal, mas aí tem um aluno que chegou lá e falou assim, ah, professor, mas na tabela tá ao contrário. Cara, a tabela tem uma legenda, você vai olhar na legenda. Se em cima daquela legenda está indicando que é o número atômico, beleza, o número atômico está em cima. Se na tabela está indicando que o número de massa está embaixo, o número de massa está embaixo. Então isso vai depender da legenda da sua tabela periódica. Certo, galera? Vamos lá. E quando eu tenho semelhança entre átomos? É muito fácil, pessoal. Vamos lá, guardem 3 nomes. Isótopos, isóbaros, isótonos. Vamos lá, o que são os isótopos, né? O que nós temos aí como exemplo de isótopos? Pega esse exemplo aí, ó. 28, 12, 30, 12. Pô, os caras têm dois número 12 ali, são iguais, cara, estão na representação do número atômico, estão na parte de baixo. Números atômicos iguais, então, significa que são isótopos. Ah, mas isótopos não parece com número atômico, mas isótopos parece com prótons. Então vamos pegar aqui. Isótopos, P, prótons. Mesmo número de prótons, são caras chamados de isótopos. Mas isóbaros, né? O que são os isóbaros, então? Cara, pega o segundo exemplo. 28, 12, 28, 14. 28 e 28 é número de massa. Então, se é isóbaros, a letrinha A representa o valor de massa. Ou seja, 28 e 28 representa que esses caras têm a mesma massa. Se esses caras têm a mesma massa, eu vou chamá-los de isóbaros. Agora veja lá, pessoal, o que nós temos aí no terceiro exemplo? Isótonos. Bem, 28 é diferente de 30, 12 é diferente de 14. Pô, os caras não têm nada de semelhança, vamos passar pra frente. Não, esses caras têm muita semelhança sim. Pega o 28 e subtrai. 28 menos 12, quanto que dá? 16, certo? 16, beleza. Então 16 é o número do quê? Número de nêutrons. Vamos lá, 30 menos 14 também dá 16. Ah, que legal. Então quer dizer que A é 16 pro valor de N, B é 16 pro valor de N. Ou seja, A e B são isótonos. Isótonos são caras que apresentam o mesmo número do que?
de nêutrons. Retomando então, pessoal, o que são isótopos? Mesmo número de prótons. Joia. O que são isóbaros? Mesmo número de massa. E por fim, o que são os isótonos? Mesmo número de nêutrons, certo? Bem, existe mais um cara, pessoal, que nós vamos chamar aí de isoeletrônicos. E esses caras, então, são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Considerando o seguinte, pessoal, considerando que nós temos os íons positivos e os íons negativos. Certo, pessoal? Quando apresentarem os mesmos números ou quando apresentarem o mesmo número de elétrons, são classificados como sendo isoeletrônicos. Certo? Mas vamos lá, o que são esses íons então, pessoal? Vamos pegar um exemplo qualquer aí. Vamos pegar um exemplo qualquer. Cálcio. Beleza. Pegou lá, olhou o cálcio. O cálcio tem número atômico igual a 20. Beleza. Só acontece que o cálcio, durante uma ligação química, uma ligação iônica, ele vai liberar 2 elétrons. E quando ele libera 2 elétrons, ele passa a ter 18 elétrons. Ou seja, se ele tinha 20 no seu átomo de estado fundamental, 20 para Z, 20 para P e 20 para E, durante uma ligação química, quando esse cara torna-se um íon, ele perde 2 elétrons e fica com 18 elétrons. Se você considerar agora o cloro neutro, beleza. 17 é o valor de P, 17 é o valor de Z, 17 é o valor de E. Porém, esse cloro, né, que é um halogênio, recebe um elétron numa ligação química iônica e ele passa a ter agora uma quantidade maior de elétrons do que prótons. Portanto, se ele tem 17 prótons, quando ele recebe um elétron, ele fica com 18. Vamos lá, se você ligar o cloro com o cálcio, você tem isso daqui, ligação iônica. Você precisa então de 2 cloros para um cálcio. Joia. O cálcio cedeu elétrons, portanto, ele tem mais prótons e menos elétrons. Quantos elétrons ele tem agora? Ele tem 18. O cloro recebeu um elétron de um cálcio e outro cloro recebeu um elétron de outro cálcio. Vamos lá, quantos elétrons ele tinha? 17, recebeu mais um, ficou com 18. Então ele tem uma carguinha negativa, que significa que ele tem mais elétrons e menos prótons. O cálcio tem a carga positiva, que significa que ele tem mais prótons e menos elétrons. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte, tanto o cálcio quanto o cloro têm 18 elétrons, portanto são caras chamados de isoeletrônicos. Beleza, pessoal? E para finalizar, eu quero que vocês acompanhem comigo esse exercício aqui, que é um exercício muito fácil, muito simples, e você vai falar assim, nossa, cara, como eu não aprendi isso antes? Vai aprender agora. Vamos lá. Sabendo-se que 2 elementos químicos, 3x mais 3a, 6x mais 8, esse 3x mais 3 está no valor de Z, P e E, portanto é número de prótons, elétrons e número atômico. A é o elemento químico qualquer, né? Vamos representá-lo aqui por A. 6x mais 8 representa o valor de A da massa, certo? Então, ó, 6x mais 8, valor da massa, E vai para o elemento B. 2x mais 8, valor de Z, P e E. E lá em cima, 3x mais 20 representa o valor de massa, que é o valor de A, 3x mais 20. Tá falando que esses caras são isóbaros, portanto, esses caras apresentam o mesmo valor de massa. E aí vem a questão, é correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número atômico de B são respectivamente. Opções, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Cara, como a gente vai resolver isso daí, cara? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal. O número de massa de A é igual ao número de massa de B. Tá falando no exercício que eles são isóbaros. Lógico. Só que eles estão com valores de x, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é como que eu vou descobrir o valor de x, né? Então vamos pegar o que nós temos ali no exercício. Ora, se tá falando que o átomo A é 3x mais 3 para Z, P e E e 6x mais 8 para o valor do número de massa, então vamos colocá-lo aqui e resolver. 6x mais 8 igual a 3x mais 20. Beleza. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei o 6x mais 8, que é o valor do número de massa de A, e comparei com o valor do número de massa de B, que é 3x mais 20. Então, se 6x mais 8 é igual a 3x mais 20, significa que esses caras têm o mesmo valor de x. Vamos lá, pessoal, resolve isso matematicamente muito fácil. A química é fácil, a matemática é mais fácil ainda. 6x menos 3x é igual a 20 menos 8. Joia. 3x igual a 12. O que eu faço com esse 12? Bem, x ou 12 passa dividindo o número 3. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Achamos o valor de x. Qual o valor de x? X é igual a 4. Agora, vamos substituir esse 4 aí onde for necessário. Vamos lá, o número de massa não era 6x mais 8? Substitui o x. 6 vezes 4 mais 8. 6 vezes 4 mais 8, quanto que dá? 32. O valor de A para o elemento químico A é 32. Vamos lá, mas qual é o número atômico? Bem, o número atômico.
Não era 3x mais 3? Então, se é 3x mais 3 e x vale 4, 3 vezes 4 mais 3. Portanto, o número atômico é igual a 15. Bem, vamos ver qual é o número de nêutrons. Lembra que nêutrons é a diferença de massa e do seu número atômico. Vamos lá. A diferença, então, é 32 de A menos o valor de Z, P e E, que é 15. Ou seja, 32 menos 15 quer dizer que esse cara apresenta 17 nêutrons. Vai para o elemento B. Não era 3x mais 20 o valor de massa? Então vamos lá. X vale quanto? Vale 4. Então 3 vezes 4 mais 20 igual a 32. Fácil. Número atômico, pessoal. Não era 2x mais 8? X vale 4. Então 2 vezes 4 mais 8 igual a 16. Portanto, volta lá na pergunta. A pergunta fala assim, ó. São isóbaros, beleza. É correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número atômico de B são, respectivamente, a letra E, 17 e 16. E agora eu tenho certeza que você nunca mais vai se enrolar aí com esse conteúdo. Certo, pessoal? Entendeu? Siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. E aguardo vocês e até a nossa próxima aula. Falou, galera!